O que ninguém te conta sobre os projetores HY300 e HY320. Problemas como input lag, que é a quebra de imagem durante a conexão de algum dispositivo na porta HDMI do projetor, lags durante a reprodução de vídeos e conteúdos em 4K e principalmente a compatibilidade dos aplicativos das principais plataformas de streaming não funcionarem corretamente nestes projetores. O grande motivo disso tudo vocês vão descobrir agora nesse vídeo. Olá pessoal, bem-vindo ao canal EduLabTech e nesse vídeo nós vamos juntos entender o porquê de todos esses problemas nesses projetores. E não só neles, todos os projetores da China de baixo custo, os famosos custo-benefício, têm esses probleminhas e vamos entender agora o porquê. Começando pelo hardware. Vamos dar uma analisada aqui no hardware desses dispositivos, verificando aqui através do DevCheck. E verificar aqui em hardware as configurações de hardware desses equipamentos. Aqui no caso é um HY320 e ele tem um processador Cortex A53. Esse é o processador Allwinner H713. Então ele é um processador 64 bits e aqui nós vemos de cara que a arquitetura utilizada nele é uma arquitetura 32 bits, ou seja, temos um processador 64 bits rodando um sistema 32 bits em modo compatibilidade, ou seja, aí a gente já tem uma perca de desempenho no dispositivo porque ele tem um processador que funciona a 64 bits, mas o sistema está limitado a 32, ok? Então isso já é uma desvantagem no sistema. Então vamos ver aqui o sistema software, né, a firmware dele, a parte de hardware aqui é a marca do dispositivo, né, essa ADT3, aqui a gente verifica que é o HY320, aqui alguns detalhes, e o sistema operacional, que é o Android 11. Esse Android, como a gente viu aqui, ele está rodando em uma arquitetura 32 bits, isso já perde um pouco o desempenho do dispositivo, apesar de que esse processador, a Allwinner H713, ele é um processador de entrada, não é um processador tão eficiente para algumas tarefas, como processar vídeos em 4K, por exemplo. Ele até processa, mas existe um gargalo ali, por isso que ele engasga tanto quando a gente roda um vídeo em 4K, por exemplo. Então, o foco dele é 1080, é um vídeo Full HD, mas existe esse gargalo da arquitetura 32 bits que acaba perdendo um pouco do desempenho do hardware do equipamento. Então aqui é possível entender o porquê o HDMI tem aquele input lag, aquela quebra de imagem tão evidente quando a gente está usando um dispositivo através da porta HDMI do HY300 ou HY320. Então, através dessas informações, nós conseguimos entender o porquê existem essas limitações, ele não ser tão eficiente em rodar vídeos em 4K e o problema no HDMI. Além do mais, se voltarmos aqui em hardware, nós podemos verificar o seguinte. Aqui na parte de memória, nós percebemos que esse dispositivo ele tem apenas 1 GB de memória RAM. Ou seja, a memória RAM dele não é suficiente para rodar algumas aplicações ou para suportar alguns recursos que exigem mais memória do dispositivo. Portanto, aqui a gente percebe algumas limitações físicas, né? Algumas limitações de hardware desse dispositivo. Aqui nós conseguimos verificar que ele realmente tem uma resolução Full HD, né? 1920 por 1080 e uma densidade de tela aí de 319 ppi. Okay? Então aqui nós conseguimos verificar que a parte de hardware dele não é eficiente devido ao processador ser 64 bits e ele rodar um sistema 32 bits. Isso já gera um pouco de perca de desempenho. Além do mais, a memória RAM dele não é suficiente, apenas 1 GB. Hoje em dia, 1 GB de memória RAM é um sistema muito básico, não dá para exigir muito, entendeu? Por isso nós temos essas dificuldades com relação ao HDMI, a executar algumas tarefas, alguns programas, a rodar alguns vídeos em alta resolução. Agora nós vamos verificar o porquê os aplicativos de streaming têm esse problema de não funcionar nas versões mais recentes de forma eficiente no padrão Android TV. E aí temos que estar utilizando versões antigas com sistema limitado a mobile, são aplicativos que funcionariam em smartphones ou tablets. E aí temos que estar utilizando o AirMouse, como eu estou fazendo aqui agora, para poder utilizar o aplicativo de forma mais eficiente, ou ativar o modo mouse do controle remoto padrão do projetor
projetor. Então vamos voltar aqui para a gente entender o porquê que esses aplicativos não funcionam. E para isso eu vou utilizar o aplicativo DRM Info, que é aqui que está a grande questão do motivo desse projetor não funcionar com os aplicativos de streaming padrão mais recente e as suas atualizações. Esse sistema do HY320, ele possui uma certificação DRM do Widevine, da Google, que vem já nos sistemas Android, com nível de segurança L3. Então esse aqui é o grande motivo desses projetores não funcionarem com as versões mais recentes dos aplicativos de streaming. Esse nível de segurança L3, ele é o nível mais baixo de segurança do Widevine da Google. Ou seja, se você, por exemplo, recebi comentários essa semana sobre espelhamento e a pessoa não conseguia espelhar o aplicativo do celular, um Disney Plus, um Netflix, para o projetor, porque a imagem ficava escura, só saía o áudio. Então o que acontece? Vou abrir aqui o DRM Info no smartphone e aqui nós conseguimos comparar a DRM do smartphone. A gente tem um nível de segurança L1, que é o requerido pelos aplicativos mais recentes, né, das plataformas de streaming. Então a gente tem o nível de segurança L1, que é o mais recente, é o mais suportado, e no projetor nós temos o L3, o nível mais baixo, e eles não se conversam, eles não são compatíveis. Então é aí que entra essa limitação. Se o projetor tivesse um nível de segurança L1, os aplicativos mais recentes das plataformas de streaming iriam funcionar perfeitamente sem grandes dificuldades, mas com essa limitação, nós só conseguimos utilizar esses aplicativos no formato mobile, que são feitos para telas touchscreen. Por isso que nós temos que estar utilizando um modo mouse ou um Air Mouse como esse aqui. Então aí está a explicação do porquê existem essas limitações dentro desses projetores, justamente por essa questão do DRM. E o que a Magicube trouxe de novidade recentemente com relação a esses aspectos aí? Vamos verificar aqui agora no site do AliExpress uma nova versão do HY320 melhorada que a Magicube está trazendo, que é o HY320 NTV. Vamos dar uma olhada aqui no AliExpress e conhecer essa nova versão do HY320. Então aqui nós temos algumas especificações sobre esse novo modelo e logo aqui no título nós já vemos algumas modificações. Aqui ele mostra que já vem com Android 13, então o sistema operacional foi atualizado para Android 13, então imagino que nesse Android aqui ele já seja 64 bits, ou seja, já vai ter um melhor desempenho ao utilizar o processamento do projetor. E aqui ele informa também o Netflix oficial licenciado, ou seja, eu acredito que nesse modelo ele já venha com o Widevine lá, o DRM, já na versão L1. Então vai ser possível utilizar os aplicativos mais recentes das principais plataformas de streaming. Um outro upgrade que ele mostra aqui é que o brilho do projetor ele aumentou para 420 ancilumens, então ele tem um LED mais potente, então vai ter um brilho mais intenso, e o Bluetooth também foi feito um upgrade no Bluetooth, que agora tem um Bluetooth 5.2. Vamos ver mais alguns detalhes aqui desse novo modelo. Vamos descer aqui para as especificações e verificar o que nós temos de novidade nesse modelo novo aqui. Aqui ele informa ancilumens 420, foco, o aspecto de tela é 16:9, ele chega, vamos ver mais aqui embaixo, mais alguns detalhes. Aqui a gente percebe um upgrade no controle remoto, que já vem com algumas teclas para acionar diretamente pelo controle remoto os principais aplicativos de streaming, né? Por exemplo, aqui o botão da Netflix, da Prime Video, o YouTube, né? E acredito que esse aqui seja o botão do Disney Plus. Ele aqui mostra novamente 400 ancilumen e aqui de fato ele deve conseguir decodificar os vídeos em 4K, mas a resolução dele nativa é 1080, então ele continua sendo um projetor 1080, ok? Full HD. Vamos ver mais alguns detalhes aqui. Pelo que parece aqui na interface gráfica dele, ele vem com a interface padrão do Android TV. Não tem mais aquela launcher que a gente está acostumado com os bloquinhos lá, onde a gente consegue acionar alguns aplicativos e as configurações. Ele mostra aqui que
tem os pontos de keystone, ele também continua com o keystone automático. Aqui mostra que a uma distância de 3 metros e 60 centímetros você consegue uma tela de até 150 polegadas. Eu acho que isso aqui não mudou muita coisa, né? Continua com a conexão wireless 2.4 e 5 GHz, que é o Wi-Fi 6, né? Aqui não mudou nada. Aqui fala sobre o Bluetooth, né? 5.2, isso é um upgrade. O anterior ele vem com HY320 e o HY300 vem com o Bluetooth 5.0. Aqui fala sobre algumas funções zoom, eu não sei se isso é uma novidade. Espelhamento, o espelhamento aqui deve funcionar com melhor eficiência também, eu acredito. Visto que esses upgrades aí, eles trazem algumas melhorias. E aqui está um ponto bastante importante sobre o chipset AMLogic S950D4. E aqui cabe uma observação, porque esse S950D4 não existe. O que existe é o S905. Provavelmente isso foi um erro de digitação e saiu dessa forma. Então esse processador é um AMLogic S905D4, ok? Vale a pena ressaltar esse detalhe aí, que eu acho que isso foi um erro de digitação, e essa imagem aqui provavelmente foi gerada por inteligência artificial e ainda continua com erro aqui na nomenclatura do processador. Segundo eles informam aqui, tem um baixo ruído, né? Então ele é bem silencioso, a ventoinha dele. Vamos ver mais, tem mais alguns detalhes aqui. Isso foi um grande upgrade, pessoal. Esse processador aí, ele é muito superior ao Winner H713. Esse provavelmente ele decodifica com grande eficiência os vídeos em 4K e provavelmente não terá problema no HDMI. Mas eu não tenho ele aqui para poder fazer testes e mostrar mais informações sobre ele. É uma novidade, acredito que tenha sido lançado há pouco tempo. Aqui, no início, nós percebemos que ainda não tem avaliações de compradores e me parece, deixa eu voltar aqui para o início, me parece que só foram vendidos 14 unidades vendidas e não tem nenhuma avaliação ainda. Então, caso vocês tenham interesse, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. E se caso você já tenha esse projetor em mãos e já esteja usando, deixa aqui nos comentários a sua opinião, que realmente ele está mais fluido, houve grandes melhorias. Só pelo fato do processador ser esse AMLogic S905D4, eu acredito que ele tenha dado um grande salto aí em desempenho. Vamos fazer uma simulação aqui para ver mais ou menos quanto vai custar esse novo modelo da Megcube, que é HY320N. Vamos colocar aqui no carrinho. Ir para o carrinho e vamos observar aqui alguns detalhes. Aqui apareceu um desconto de R$57, então ele caiu para 508, mas ele está nessa promoção Choice Day aqui, ó. Pelo que parece, essa promoção termina em 7 horas e 26 minutos aproximadamente. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar, essa promoção já acabou já. Mas vamos continuar aqui para ver quanto vai custar esse novo modelo do HY320. Galera, o total aqui ficou em R$ 841,99. Um pouquinho, mas o que está quebrando as pernas são esses impostos aqui, galera. 190 de imposto de importação mais 143 de ICMS. Aí pesa, né? Pesa na conta. Mas esse é o preço dele hoje aqui no AliExpress. Essa nova versão do HY320. Caso tenham interesse, o link vai estar na descrição. E vou estar deixando aqui outros 2 vídeos como recomendação para que vocês assistam e entendam mais sobre o funcionamento e como solucionar alguns problemas nesses projetores. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.